Olá, seja bem-vindo ao canal da Agência Social de Notícias no YouTube. Se você não conhece o nosso trabalho, acesse agenciasn.com.br. Eu sou Eduardo Gregory, colaboro com a agência, escrevo sobre viagens e turismo. E na minha coluna Lisboices, eu falei ultimamente sobre Covid-19. E aproveitando esse tema, eu conversei com Cláudia Barros, uma das maiores infectologistas do Brasil, que atuou muito tempo na região de Campinas e atualmente vive em Angola. E eu conversei com ela sobre medicamentos, desconfinamento e prevenção. Doutora Cláudia, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome da Agência Social de Notícias, a sua participação aqui comigo. E minha primeira pergunta é o que de fato, é a Covid, o que ela faz no nosso organismo. Olá, Eduardo. Muito obrigada pela oportunidade de a gente conversar aqui um pouquinho sobre Covid-19. Tudo que eu te falar agora vai ser à luz dos conhecimentos de hoje. Quero lembrar que é uma pandemia e que está entre nós, só a doença é conhecida entre nós há cerca de 4 meses e meio. Então, tem muita coisa sendo produzida e muita coisa muda de acordo com os estudos científicos que estão sendo liberados para que a gente reavalie, então, as nossas posições. Infelizmente, as pessoas gostariam que a gente tivesse só certezas, mas a gente tem muitas indefinições ainda, muitas hipóteses que vão ser questionadas e coisas que talvez a gente ache que estava certa vão cair por terra e outras vão ser corroboradas. Então, quando você me pergunta o que é que a gente já sabe que o Covid causa no organismo, então vou lembrar que o nome do vírus é o SARS-CoV-19 e a doença é chamada de Covid-19. Inicialmente, em janeiro, quem fazia previsões achava, pelas informações que a gente tinha, que era mais uma gripe, talvez, né? Um semelhante ao H1N1, mas na verdade isso não se confirmou. É uma doença que cursa, claro, com uma infecção respiratória, mas cursa com uma infecção respiratória, tem mais casos graves do que a gente costuma ver na influenza comum e até mesmo no H1N1. E não só o sistema respiratório está comprometido. Hoje já se admite que a gente tem, então, sistema digestivo, o coração, rins, sistema nervoso central, que também podem ser acometidos. Vocês vão ver isso nos casos graves nos casos que vão parar na UTI. Há um comprometimento, é uma doença sistêmica, não é só respiratória. Além disso, também já se admite que você tem infecção viral, tem replicação viral, mas que também você tem uma tempestade inflamatória depois, ou seja, uma reação exacerbada do organismo. E também fenômenos que a gente chama de tromboembólicos, né? Formação de coágulos, não só coágulos em grandes vasos, mas também na microcirculação do pulmão, por exemplo. Então, é uma doença sistêmica que pode cursar com gravidade, mais do que a gripe comum. Então, não é correto de forma nenhuma falar que é só uma gripe. O que nós temos hoje são pessoas, se admite, né, que 30% das pessoas tenham quadros assintomáticos, que nem percebam que tiveram coronavírus, tiveram infecção pelo novo coronavírus, que cerca de 50% das pessoas tenham quadros leves a moderados, aqueles quadros que vão ter febre, dor de cabeça, dor no corpo, uns com mais intensidade, outros com menos, tosse seca, podem ter dor de garganta, podem ter vários sintomas, inclusive não sentir cheiro e não sentir gosto, que tem sido descrito na Covid. Cerca de 15% das pessoas vão cursar com infecções mais severas, vão precisar de internação e ter um comprometimento pulmonar mais importante, podem ter comprometimento de outros sistemas, e 5% são aqueles pacientes críticos e graves que vão estar na UTI. Então, é isso que tem se admitido hoje para o novo coronavírus. Doutora Cláudia, qual a sua opinião sobre os medicamentos que estão sendo desenvolvidos e sobre aqueles que existem para outras doenças, mas que estão sendo testados para a Covid? Na verdade, contra o SARS-CoV-19, contra o vírus, não há nenhum medicamento, à luz dos conhecimentos de hoje, que tenha demonstrado que muda o rumo da infecção, ou melhor, muda a evolução dos pacientes, né? Existem alguns medicamentos, eu vou citar os que mais estão sendo pesquisados, os que estão mais divulgados, são medicamentos, todos esses que eu vou citar, são medicamentos que foram produzidos originalmente para outras doenças, mas que tinham já demonstrado alguma atividade ou boa atividade in vitro, ou seja, nas condições de laboratório,
para inibir replicação de coronavírus, não exatamente deste coronavírus, mas de outros coronavírus que a gente já teve. Então, esses medicamentos, é claro, não deu tempo da gente produzir medicamentos novos. Esses que foram selecionados é que tinham alguma atividade, então passaram a ser testados em pessoas. É isso que eu quero chamar a atenção, que tudo que está sendo usado de forma experimental. Experimental ou uso humanitário, que a gente chama. Experimental tem que fazer parte de um protocolo de pesquisa, o paciente tem que estar ciente, autorizar e saber dos riscos e da possibilidade daquilo que ele está tomando não estar funcionando. E o uso compassivo também deve ser informado ao paciente, mas significa o quê? É o uso humanitário. Eu não tenho uma coisa para usar efetiva, então para não dar nada eu vou dar algo que potencialmente pode ser benéfico. Infelizmente, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, associado com a cloroquina ou a hidroxicloroquina, remdesivir, favipiravir, lopinavir, ritonavir, ivermectina, outras drogas que estão sendo testadas. Esses são só os mais falados. São drogas que, como eu disse, foram criadas para outras coisas, para ébola, para HIV, para malária, e que mostraram in vitro alguma atividade. Porém, nos estudos que já foram publicados, nenhuma dessas drogas se mostrou efetiva para mudar o rumo da infecção dos pacientes graves, para evitar intubação ou para evitar a evolução para o óbito. E também alguns estudos com essas mesmas drogas não mostraram melhora na questão da evolução entre eu ter caso leve e passar para grave. O que alguns estudos dessas drogas mostraram? Que eu tenho uma redução do número de dias que as pessoas ficam com o exame positivo, né? Ou seja, eu inibiria a replicação viral. Mas isso não se traduziu em benefício clínico ainda. Então, tem muita pesquisa pela frente, tem muita coisa ainda para a gente aprender e muito estudo sendo conduzido, mas neste momento não há uma droga efetiva para tratamento. Existem centenas de protocolos de vacina propostos. Há uma corrida global, uma corrida mundial para a fabricação de vacina, para a gente achar uma vacina. O que é a vacina? Na verdade, a vacina é a nossa grande esperança de controlar essa pandemia. A vacina é diferente do remédio que eu vou tratar. Remédio para tratar, eu vou tratar quem já pegou. A vacina não, é uma prevenção. Uma vacina efetiva, né? O que é efetiva? Uma vacina que, quando aplicada nas pessoas, faça com que as pessoas produzam anticorpos que consigam neutralizar o vírus quando ele entra no corpo da pessoa, ou seja, a pessoa bloqueia e não faz a infecção. Então, a vacina é a nossa grande esperança para controlar a pandemia. Existem muitos protocolos de pesquisa, alguns passando da fase 2 já, ou seja, já demonstraram segurança, já tiveram bons resultados em um pequeno grupo e vão ampliar esse grupo para ver se realmente as pessoas fazem anticorpos, se esses anticorpos bloqueiam. Então, a OMS tem dito isso, a vacina é a nossa grande chance de controlar essa pandemia e de nos sentirmos seguros. Mas não adianta só produzir uma vacina, existem vários tentando isso, mas assim que ela for confirmada como efetiva, a gente tem que ter condições de produzir ela em larga escala e distribuir e também fazer com que todas as pessoas tenham acesso. Vou repetir uma frase que eu gosto muito de ouvir do diretor da OMS: ninguém vai estar seguro enquanto todos não estiverem seguros. Então, quando a gente tiver uma vacina, isso já está sendo discutido, a OMS está liderando essa discussão para que não haja, por exemplo, países que sejam beneficiados e os outros que têm menos condições econômicas fiquem para trás. Se alguém ficar para trás, ninguém vai ficar seguro. As pessoas têm comparado a Covid-19 com o HIV pela questão do estigma. A senhora consegue traçar alguma correlação, né, nessa questão do estigma mesmo entre a infecção de um vírus e o outro? A gente aprendeu muitas coisas com a resposta do HIV. Inclusive que criar grupos de risco é péssimo para a prevenção e aumenta a discriminação, o preconceito, a discriminação e o estigma. Infelizmente, nós estamos em 2020, já estamos lutando há quase 40 anos contra o HIV e contra tudo isso que veio com ele, mas as pessoas parecem que repetem alguns erros. Mas nós temos uma bagagem muito acumulada na luta contra o HIV, de comunicação, de desfazer essas ideias, esses preconceitos. É claro que as incertezas, o medo, assim como no começo da epidemia do HIV, geram nas pessoas mais discriminação e mais preconceito. A gente tem visto aí, infelizmente, nós estamos em 2020 e estamos vendo profissionais de saúde
e pessoas que pegaram o Covid sendo discriminadas, sendo até agredidas verbalmente ou até fisicamente em espaços públicos, tipo ônibus e metrô, em seus condomínios, nos seus prédios, né, na família. Isso é inadmissível, mostra um lado muito ruim da nossa sociedade e a gente sabe que para vencer essa pandemia a gente precisa de solidariedade, de espírito coletivo. Se a gente não tiver isso, vai ficar difícil a gente conseguir vencer essa pandemia. Então, o HIV tem muitas histórias para contar e tem muito aprendizado para ajudar a responder a essa questão do estigma e da discriminação que está acontecendo com as pessoas que são identificadas como tendo ou possíveis de ter Covid. Acho que a gente pode sim ajudar. Uma pessoa que vive com HIV, se for infectada pelo coronavírus, ela corre algum risco a mais do que uma pessoa que não tem HIV? No início da epidemia, né, que era chamada ainda epidemia, hoje chamada pandemia, os alertas estavam para que havia um perigo de doença grave em idosos, hipertensos, cardiopatas, né, diabéticos. Depois se acrescentou os obesos e os pneumopatas crônicos, mas inicialmente eram esses e pessoas que estavam imunossuprimidas. E aí se colocava pessoas com HIV, pessoas transplantadas, pessoas com tumores. Porém, na observação mesmo dos dados da China e dos outros países asiáticos, mas também depois dos dados da Europa e Estados Unidos, nós não temos hoje evidência científica mostrando que há uma maior ocorrência de casos graves ou de óbitos em pessoas que têm HIV e Covid-19. É claro que eu preciso ressaltar aqui que isso é a observação do que a gente tem até hoje, porque a UNAIDS até está chamando a atenção disso, de que a gente não tem ainda, mas nós precisamos esperar e observar o que vai acontecer na África. Porque se a gente tiver o mesmo nível, né, da pandemia que a gente está tendo nesses outros continentes, no continente africano, aí sim a gente tem o epicentro da epidemia do HIV no continente africano e a gente pode observar diferenças, ou não. Então temos que esperar também para ver. Mas até agora, não. O que a gente recomenda é que as pessoas com HIV, como todas as pessoas com doenças crônicas, continuem os seus cuidados, não deixem de tomar sua medicação, não deixem de tomar os mesmos cuidados que todos os outros, a lavagem das mãos, o uso de máscara, o distanciamento social, para evitar a infecção. A medicação, os antirretrovirais, né, o tratamento antirretroviral tornou o HIV uma doença crônica, e as pessoas vão envelhecer e aí a ocorrência de diabetes, hipertensão, né, das outras doenças crônicas é maior conforme a gente tem mais idade. Então é sempre preciso cuidar da saúde, fazer seus exames, tomar os seus remédios e se tiver alguma dessas outras coisas também, assim como todos, tomar os cuidados necessários. Doutora Cláudia, o confinamento é realmente eficaz para desacelerar a curva de contaminação? Confinamento. Bem, só primeiro lembrar que a gente não tem só um tipo, né, de restrição de mobilidade. A gente tem desde os mais leves até o isolamento, o distanciamento social, isolamento social e o lockdown. No Brasil, o lockdown está restrito a poucas cidades, né? As cidades que colapsaram seu sistema de saúde já, e é nisso que ele tem lugar, né? Eu sou sim a favor e vou dizer por que rapidamente. Primeiro, porque não é minha opinião pessoal, isso é baseado nas recomendações da OMS e não só na experiência dos países que já passaram pelo pico da epidemia antes de nós. Acho que o Brasil teve tempo de olhar para o que aconteceu na Ásia, para o que aconteceu na Europa, na América do Norte, para ver os erros e os acertos. Então, o que a gente tem de observação, e até que se prove o contrário, né, volto a dizer, a gente está estudando todos os dias, a gente vê várias possibilidades, mas o que a gente tem para mostrar hoje é que os locais onde você teve melhores aplicações da restrição de mobilidade, claro que não só também, né? Os que tiveram mais sucesso, que é a Nova Zelândia, por exemplo, os noruegos, que tiveram mais sucesso, o que fizeram? Fizeram restrição, mas também estimularam a testagem da população, a identificação dos casos, a identificação dos contatos e isolamento dessas pessoas.
Então, infelizmente, no Brasil, isso virou uma disputa política, ou uma disputa à vida ou à economia. Isso não foi uma boa coisa. A gente tem exemplos, por exemplo, Milão, que não quis fechar, e depois que já estava muito atingida, vem e o prefeito vem a público e fala que se arrependeu porque ele deveria ter fechado antes, e aí eles fecharam só quando já estavam com uma calamidade. Nova York fechou e não está conseguindo ainda ter segurança para liberar, apesar de já ter tido queda. Outros países da Europa fecharam e estão liberando agora, mas sempre com medo. A própria Wuhan, que foi o primeiro epicentro da epidemia, fechou radicalmente, mas também testou, procurou contatos, estabeleceu várias coisas e agora abriu, mas abre uma semana, já percebe casos, volta atrás em algumas coisas, então nós não temos todas as respostas, né? Mas nós sabemos o que os outros fizeram que deu certo. Então, os locais que fizeram restrição de mobilidade foram os que controlaram a epidemia. E aí alguns falam, ah, mas isso vai acabar com a economia. Tá, mas a Suécia, por exemplo, que todo mundo gosta muito de citar, a Suécia restringiu pouco, né? Acreditou que a sua população fosse educada e que ia fazer isso naturalmente. E, no entanto, ela amarga hoje quase 6 vezes mais casos e mais óbitos do que as suas vizinhas, Noruega e Dinamarca, que têm semelhanças, né? E que fizeram restrição e também bastante testagem. E no fim, ela também teve que jogar a expectativa do seu PIB para baixo, porque quando você tem muitas pessoas doentes e morrendo, o que acontece? Você também não tem nem gente para produzir, nem para consumir, e a economia colapsa do mesmo jeito. Vi o Dr. Drauzio Varela falar outro dia numa live, quem colapsa a economia não é o isolamento, é a pandemia. Então, há muitas controvérsias, se a gente fez na hora certa, se fez cedo demais, se deveria ser mais relaxado ou não. O que a gente sabe são as evidências que foram mostradas em outros países de sucesso quando você faz a restrição e de volta de casos quando você libera. Tem modelos matemáticos também provando isso de diversas universidades no mundo, inclusive mostrando que se eu libero rapidamente sem ter controlado a minha epidemia, eu vou voltar a ter onda. E se, mesmo que eu tenha controlado, eu preciso tomar cuidados, porque senão eu posso ter novas ocorrências. Alguns países já estão saindo do confinamento e voltando a uma vida normal, digamos assim. Qual a sua opinião sobre isso? E também se discute da possibilidade de uma segunda onda. Eu queria que a senhora comentasse esses temas. Isso que eu falei antes sobre o confinamento já começa a falar então se é possível voltar ao normal ou ter uma segunda onda. Sim, tantos modelos matemáticos que utilizam os dados que a gente tem desde o começo da epidemia mostram que eu posso, mesmo tendo feito um bom isolamento, quando eu abro, eu posso ter volta dos casos, porque por mais que eu tente, né, antes, quando eu estou controlando, identificar todos os contatos, pode haver vírus circulando ainda, e quando eu aumento, porque as pessoas precisam entender. É impossível eu pegar estando em casa? Não, né? A gente tem visto isso. Teve lá de Nova York, tem outras descrições. Por quê? Porque, na verdade, a gente não fica, não passa a estar numa bolha em casa, né? A gente recebe pessoas ou encomendas, a gente tem alguém da família que sai, que pode estar assintomático e transmitindo. Já está estabelecido também que a transmissão dentro de uma casa, ou seja, com maiores contatos íntimos, é muito maior. Então, nós não estamos na bolha, então é possível, mas é claro que reduz muito, porque reduz a sua chance de interação com muitas pessoas. E quando eu interajo com muitas pessoas, o maior risco de eu ter interagindo com pessoas que têm Covid e nem estão sabendo que tem. Lembre-se dos 30% que estão assintomáticos, e não só, os outros também que vão ter sintomas, mas já estão transmitindo no período que ainda não tem sintomas. Então, quanto mais alta a carga viral, né, mais fácil das outras pessoas pegarem. Então, volta ao normal, pela luz do conhecimento de hoje, não há como a gente voltar ao normal que a gente chamava de normal, né? Primeiro que a gente precisa rever esse normal, porque talvez seja ele que nos trouxe até aqui. Depois, o medo da segunda onda, que seria uma segunda onda, a gente voltar a fazer um pico exacerbado com mortes, né? E há controvérsias, tem pesquisadores que falam que sim, tem pesquisadores que falam que não,
que esse controle já está efetivo, mas a gente tem visto países que estão liberando, como a França, mesmo a China, começam a liberar, começam a aparecer casos, corre, dá uma restringida. Não vai fazer lockdown logo de cara, né? Claro, mas restringir para evitar. Talvez a gente não possa voltar a ter shows, a ter boates lotadas, coisas que não são essenciais. Talvez a gente volte a ter coisas essenciais e diminua os riscos em outras ocorrências. Não vai ser fácil, né? A gente está aprendendo fazendo. E talvez não seja o mesmo modelo para o mundo todo. Porque é isso, se eu tenho diferenças também. A Nova Zelândia, por exemplo, é uma ilha, né? Então é difícil você conseguir depois comparar com outros lugares. Mas é uma ilha, tem um IDH alto, né? Uma população educada e que conseguiu fazer o quê? Fechou tudo, fechou fronteira, mas testou exaustivamente, buscou casos, buscou contatos, até que eles zeraram a transmissão. E tem se mantido assim há semanas. Mas é uma liberação programada. E vão ter que controlar quem entra, assim como a China, assim como a Inglaterra já determinou agora que quem entrar vai ficar em isolamento. São muitas medidas que têm que ser feitas para que você tenha segurança, então, de reabrir. E é muito fácil que as pessoas falem depois, vocês exageraram, né? Fecharam antes, etc. Tudo é feito à luz dos conhecimentos e das experiências que nós temos agora. Se a gente vier a ter novas experiências e novos conhecimentos, a gente vai revendo. E também a outra coisa que a gente ouve muito, mas vocês falaram que o pico ia ser em abril, depois no fim de abril, depois em maio, e o pico não vem. Então eu quero dizer que, paradoxalmente, apesar da gente não ter feito aqui no Brasil o isolamento que deveria ser feito, a gente fez algum isolamento, né? A gente manteve isolamento. E isso fez com que a gente achatasse a curva. Nós nunca prometemos que as pessoas iam parar de pegar, né? E que a gente ia controlar a epidemia num passe. Mas que a gente ia achatar a curva. O que é? As pessoas vão pegando mais em mais tempo, não todos ao mesmo tempo. Porque se todos ao mesmo tempo é que colapsa o sistema, né? Vocês imaginem que se pelo menos 20% das pessoas do Brasil pegassem ao mesmo tempo, ou em 2 meses, são 42 milhões de pessoas. Se 5% delas precisarem de UTI, não preciso mais dizer nada, que a gente não teria e veria casos como a gente viu no Equador, em Manaus, pessoas morrendo na rua, pessoas morrendo nas suas casas, pessoas morrendo muito. Então, para evitar isso, para evitar colapsar o sistema, que quando eu colapso o sistema, eu deixo de dar assistência correta para a Covid, e não só, né? Eu não tenho mais UTI para infartado, nem para AVC, nem para muitas outras ocorrências. Então, é claro que a gente, à luz dos conhecimentos de hoje, sim, precisa. E quem acha que existe uma dicotomia com a economia deve lutar para que a gente tenha, então, ações governamentais e ações da sociedade civil para criar a sociedade civil para criar uma rede de solidariedade e ações governamentais para garantir a renda das pessoas e as condições básicas de vida. Tem se falado muito também na questão do vírus se transformar em endêmico, ou seja, nós vamos ter que conviver com ele em sociedade. Qual a sua opinião sobre isso? Na semana passada a OMS questionou falou sobre essa questão de poder ser uma endemia, mas na verdade eu assisti a entrevista em que ele fala isso, o diretor das emergências da OMS, o Mike Ryan, e ele falou porque durante a coletiva várias vezes só perguntavam para ele quando os países vão sair, quando vai voltar ao normal, quando vai sair, quando vai voltar ao normal. Querendo que ele desse previsões. E me pareceu que chegou uma hora que ele resolveu responder, olha, eu não tenho essas respostas, e eu não tenho como ter essas respostas. Mas ele respondeu dizendo que o que a gente sabe hoje é isso. Os países vão ter que tomar muito cuidado e nenhum país pode pensar em abrir sem ter controlado a epidemia no seu país, sem ter controlado a transmissão, sem ter diminuído os óbitos. Então, quando falam aqui no Brasil, vamos abrir, por favor, pessoal, nós estamos na ascendência, né? Nós nem chegamos ao pico ainda. Depois que se chega ao pico, tem que descer, e na descida tem que controlar, e é aí que eu posso pensar em começar a abrir. Então, ele respondeu que as pessoas queriam falar sobre abertura, mas que precisava de muita coisa antes, e que precisava, inclusive, da gente pensar em voltar ao normal, né? Que a gente não sabia ainda se os anticorpos que as pessoas que pegam o Covid são duradouros e se são duradouros e efetivos para evitar que a pessoa pegue de novo, por exemplo, o Covid. Ele deu o exemplo do HIV, ele falou, veja, as pessoas que pegam HIV têm anticorpos, mas não conseguem, esses anticorpos não bloqueiam o HIV. Então, quando ele falou da endemicidade, foi isso, né? Que ele
Nós não poderíamos agora ter as respostas que as pessoas queriam se a gente tiver bastante gente naturalmente imunizada, se isso vai ser efetivo para evitar novas ondas e novas infecções. Doutora Cláudia, e a minha última pergunta. Por que não há notícias sobre o que está acontecendo na África em relação ao coronavírus, à Covid-19? Ninguém fala porque todo mundo espera que o continente tenha epidemia muito ruim, né? Porque acho que a OMS falou isso logo de cara, que poderia ser uma catástrofe de proporções gigantescas na África, porque o que a gente viu nos outros países que têm sistemas de saúde teoricamente bem estruturados foi colapso. Todos sabem, e nem os países africanos tentam esconder, que a maioria dos países de África tem. Lembrar que a África são 54 países que têm semelhanças, mas tem muitas diferenças, que a maioria deles tem um sistema de saúde frágil, com pouca chance de assistência, dificuldade de vigilância, tem fatores econômicos e culturais que são desafios grandes para quando você quer vencer uma epidemia. Porém, o que ninguém olhou, talvez, e é por isso, né? Ficou todo mundo só pensando que vai ser catástrofe e não olhou. Mas eles aprenderam muito com a epidemia do HIV e não só, com todas as outras epidemias que os acometeram. Mas aprenderam muito com o HIV por terem minimizado, né, os líderes terem minimizado o HIV e depois isso ter se transformado num grave problema de saúde pública, com países que tinham um quarto, um terço da sua população vivendo com HIV. Então, desta vez, eles tomaram muitas atitudes, muitos países fecharam as suas fronteiras. Eu, por exemplo, não pude voltar a Angola, porque estava aqui no Brasil, quando fechou a fronteira. Colocaram todo mundo que tinha chegado já de países que tinham transmissão comunitária em quarentena institucional, fazendo teste ao chegar, antes de sair da quarentena. Tanto que todos os primeiros 40 casos que Angola teve foram, não, até o 38º, acho, foram casos importados, né? Foram casos que vieram já de outros países na semana antes de fechar a fronteira. E os outros subsequentes foram contatos que tiveram com essas pessoas, porque antes de colocar em quarentena institucional, na verdade eles tinham colocado em quarentena em casa. E depois, quando perceberam que as pessoas tinham dificuldade de cumprir, colocaram institucional. Então, eles tomaram muitas medidas, né, que para não só Angola, outros países, por exemplo, Moçambique, que eu acompanho também, e agora a África não teve o número de casos que se esperava. Tem muitos questionamentos por isso, já tentaram questionar se era o remédio do HIV, etc., mas depois os remédios do HIV não demonstraram efetividade, mas não só. Não são todos os países que têm prevalência alta e nem todos os países têm grande cobertura do tratamento. O que está acontecendo agora, o país que mais tem casos é a África do Sul, tanto em número total, que são 20 mil casos até ontem, e também 340 casos por milhão de habitantes. É o país de África que está com maior. Mas se for comparar com o Brasil, que tem 1.500 casos por milhão de habitantes, vocês vão imaginar que está bem aquém. Se vai se manter assim, não sabemos, né? Eles tomaram todas as medidas que podiam, mas é claro que eles têm muita dificuldade, inclusive, de manter as pessoas em casa, por conta as pessoas vivem do comércio informal, né? Vivem de pequenas vendas, precisam sair de suas casas, as condições socioeconômicas são terríveis. Se a gente está falando no Brasil que quando chegar o Covid às periferias, né? As nossas comunidades, nós já estamos vendo isso, a desigualdade levando a também uma desigualdade nos números, né? Muito mais casos e muito mais óbitos nos lugares onde a gente tem menor renda, piores condições de vida, menor acesso a tudo. E em África nós temos esse problema também. Então, uma desigualdade ainda mais marcada, uma pobreza e piores condições sanitárias, de acesso à saúde e de educação formal e de informação. Então, é um perigo. Nós estamos vendo crescer a epidemia lá, não sabemos se eles virão a ser um epicentro, porque a gente teve epicentro Ásia, Europa, América do Norte, agora América do Sul, puxado pelo Brasil, a OMS declarou hoje, né? O novo epicentro da epidemia é a América do Sul, e quem está puxando esses números é o Brasil, porque nossos vizinhos, não, exceto o Equador e tem mais um país que agora me fugiu,
mas que não são os nossos vizinhos diretos aqui, os Paraguai, Uruguai e Argentina têm um controle melhor da epidemia. Será que a África vai ser o próximo epicentro ou eles vão conseguir controlar? Vão conseguir manter as fronteiras fechadas? Vão conseguir controlar as pessoas? Vamos observar e vamos torcer para que sim, porque os sistemas de saúde realmente teriam tudo para uma falência muito rápida se a gente tivesse um grande número de casos. Doutora Cláudia, muito obrigado novamente pela sua participação aqui no YouTube da Agência Social de Notícias e pelo seu tempo conosco, pelo seu esclarecimento. Se você não está inscrito no canal da Agência Social de Notícias, é só clicar no sininho aqui em cima e receber todas as nossas notificações. E se você quiser conhecer a minha coluna aqui na Agência Social de Notícias, eu vou deixar o link e também do meu Instagram e do meu blog, Eu Por Aí. Obrigado e até a próxima.